Fala galera, por aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre 5 ações poderosas que podem fazer seu CPA diminuir, consequentemente você ter mais lucro. Então, a ideia inicialmente aqui é explicar o que é CPA, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, não conhece todos os termos. O que é o CPA? É o custo por aquisição. É quanto você precisa gastar para conquistar um cliente. Ou seja, você está prospectando aquela pessoa, quer fazer com que ela torne cliente. Quanto você vai investir para trazer essa pessoa? Para se chegar no cálculo desse CPA, você precisa entender quanto de investimento você vai gastar em mídia para ter esse retorno, que aí a gente tem uma métrica também que analisa isso, que é ROAS, retorno sobre o investimento em mídia. Um outro ponto importante, outra métrica que é interessante você entender para compor esse CPA de maneira mais assertiva, é você entender os seus custos operacionais para fazer com que aquilo que você está desenvolvendo chegue a um valor ideal. Então você vai analisar seus custos operacionais e os seus custos de investimento em mídia. Baseado nisso, você vai ter um custo de quanto você pode investir para ter esse retorno ou esse cliente e ter lucro. Então, normalmente, no marketing digital e para quem trabalha com infoprodutos digitais, normalmente esse CPA, não a regra, por isso que eu falei que você tem que fazer essa análise antes, normalmente é a metade do valor do produto. O que quer dizer isso? Quer dizer que você já está somando nessa metade os seus custos operacionais e os seus custos de investimento em mídia. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um produto de R$500, normalmente o seu CPA máximo é de R$250. Quando você começa a passar de R$250, já fica mais difícil de você ter lucro e você vai acabar diminuindo a sua margem. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E existem várias ações que você pode fazer no seu dia a dia, da forma como você se comunica e na forma como você atrai os clientes para que você diminua o seu CPA. Então fica comigo que durante esse vídeo eu vou comentar sobre cada um desses pontos. Então vamos lá, primeiro ponto, a segmentação do seu público. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, você tem que entender para que público você vai anunciar. Então como é que você vai descobrir qual é esse público? Primeiro, pesquisas. Você pode fazer pesquisas, por exemplo, se você já tiver audiência no seu Stories. Você pode fazer pesquisas presenciais. Você pode fazer pesquisas online através de um Typeform ou um sistema de formulário. Logicamente, você tem que ter uma audiência para poder fazer essa pesquisa. Então você tem que entender quais são os comportamentos dessa pessoa e quais são os interesses dessa pessoa. Logicamente, você vai construir um cliente ideal, então a idade, sexo, escolaridade, localização e cargo. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter mapeado quais são as necessidades dessa pessoa, quais são as dores, quais são os sonhos, quais os problemas essa pessoa quer resolver. Se você descobre isso, fica muito mais fácil de você oferecer alguma coisa para essa pessoa ou mesmo captar a atenção dessa pessoa. Um outro ponto muito importante que pode te ajudar nessa análise de público é você, na hora que estiver captando alguma audiência já, você marcar reuniões em Zoom. Por que em Zoom? Porque em Zoom você tem a proximidade desse cliente, desse possível cliente. Então ele vai estar próximo de você, tirando as dúvidas. Dessa forma você vai estudar mais sobre ele e entender o que ele precisa. E por que é interessante você entender qual é o público? Primeiro, porque você entende quem é e você compreende o que essa pessoa precisa, você oferece para ela coisas nas quais ela realmente quer. Segundo ponto que pode te ajudar a diminuir o seu CPA é o quê? Os criativos. Então, quando você vai criar um criativo, o que você pode fazer, né? Você pode usar a mandala de anúncios infinitos. Lá dentro da mandala de anúncios infinitos, a gente subdividiu ela de uma forma que facilitasse com que você lembrasse e tivesse ideias de maneira mais natural. Eu sei que quando a gente para ter uma ideia de criativo, às vezes não vem tão facilmente. E a mandala surgiu, a gente criou essa mandala justamente para ficar muito mais fácil para você. Então, o que é que tem dentro da mandala, tá? Então, a gente tem ali qual é o objetivo, qual é o momento e qual é o tipo. Então, normalmente, qual é o objetivo? Você tem que identificar qual fase que tá. É a fase de conversão? É a fase de descoberta? É a fase de relacionamento? É a fase de remarketing? Então, esses são pontos importantes, tá? Você entender qual é o objetivo. Então, além de você saber qual é o objetivo, você vai ter que entender qual é o momento. São anúncios de prontidão? São anúncios de urgência oculta? Ou são anúncios de oportunidade? E aí a gente vai ter qual tipo de anúncio. Anúncio de problema-solução, anúncio de história, anúncio de dilema, anúncio de comparação, prova, apelo emocional. Tem várias ideias de criativo. Então fica muito mais fácil você relembrar baseado nisso. Qual é o objetivo, qual é o momento e qual é o tipo. Isso vai facilitar muito a sua criação de anúncios. E se você consegue criar anúncios de maneira mais efetiva, você consegue encontrar dentro daquele público-alvo que você já estudou, que eu falei no tópico anterior, qual é o criativo que vai ter mais tração para aquele tipo de público. E aí eu já trago um outro ponto ainda dentro dessa parte de criativos. Você tem que trabalhar com a lei dos grandes números. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais criativos você fizer, maior a probabilidade de você encontrar qual é aquele criativo que vai gerar mais tração com aquele público. Então é super importante você ter uma periodicidade de criação de anúncios. Mas, Rui, eu tô começando a ter um pouco orçamento. Você vai fazer à medida do que você pode. Mas assim, o que você tem que ter em mente? Você tem que gerar receita para cada vez mais criar mais anúncios, consequentemente trazer bem mais receita. E para que você
aprenda no decorrer desses criativos o que funciona e o que não funciona. Um outro ponto que eu gosto de falar também dentro dessa parte de criativos é falar sobre 3 pilares, que eu acho que são super interessantes. O primeiro pilar é o seguinte: esse anúncio que você está criando, o conteúdo que você está criando, tem familiaridade com esse público que está visualizando ele? Por exemplo, o que seria algo que tivesse familiaridade? Por exemplo, se eu falar sobre o WhatsApp, todo mundo tem familiaridade com isso, porque todo mundo usa. Se eu falar sobre sexo, na teoria, todo mundo gosta de sexo. Então, também existe uma familiaridade. Por exemplo, se eu falar sobre jiló, nem todo mundo vai se interessar, porque às vezes a pessoa não gosta de comer jiló. Então, isso vai depender muito. Então, isso é ter familiaridade. O outro ponto é o seguinte: ele tem um efeito novidade, ele tem quebra de padrão, não há regras, mas pode ser uma linha de raciocínio para você começar a trabalhar. Então, como eu posso falar sobre esse computador, por exemplo, da Apple, de uma maneira como ninguém nunca falou? Como eu posso falar sobre um iPhone de uma maneira como ninguém nunca falou? Como eu posso falar sobre essa garrafa da Stanley como ninguém nunca falou? Então, é você trazer um novo ângulo, uma nova roupagem na forma de se comunicar. E o terceiro ponto, além do que eu já falei, que é o efeito novidade, familiaridade, é você gerar algum tipo de emoção através daquele vídeo. Qual o objetivo? Que aquela pessoa, ela se mova em rumo a alguma coisa. Existe até aquela pirâmide do Tony Robbins, que são a pirâmide das emoções, né? Então a gente tem vergonha, medo, nojo, tem vários tipos de emoção. Qual é aquela emoção que vai fazer com que a pessoa se mova e não se paralise? Então, por exemplo, na área de finanças, um tipo de emoção, um tipo de sentimento que a pessoa pode ter que vai fazer ela se mover é normalmente ganância e medo. Ou ganância por ganhar mais, ou medo de investir, né? Ou medo de ficar para trás, ou não ganhar nada, ou ficar pobre, por exemplo. Então você tem que entender qual é o tipo de emoção que faz com que o seu público se mova. Eu gosto de fazer a comparação de um bom anúncio com um livro. Quando você vai na livraria, qual é a primeira coisa que você vê? Você vai escolher o livro, se você não souber qual é o autor, você vai olhar pela capa. Então uma das principais coisas é você ter um efeito visual inicial, que pode ser através do headline, o título do próprio livro. Se ele chama a sua atenção, você vai estar mais propenso a pegar aquele livro. Se aquela capa tem um designer legal, também vai chamar mais a sua atenção. Eu gosto de fazer essa comparação até para vídeos do YouTube, que no caso seria a thumb de um vídeo de YouTube. Tem que chamar tanta atenção como a capa de um livro, e a headline também. O autor do livro, o que ele quer que você faça? Que você entre dentro do livro e vai lendo cada um dos capítulos até chegar ao final. O que ele pode trabalhar dentro de cada um dos capítulos? Ele pode trabalhar loop de conteúdo e ele pode fazer o quê? Ele pode gerar durante a leitura do livro vários loops para que você continue lendo o livro e gerando várias emoções até você chegar no final. Quando o livro é muito chato e ele não se conecta com você e não tem familiaridade com você, você deixa o livro de lado. Mas qual é o principal objetivo do autor? O principal objetivo do autor nem é vender, é você indicar para outra pessoa. E você só vai indicar e vai falar assim: pô, Carol, esse livro aqui eu achei fenomenal. Pega para você ler. É espetacular. Você ficou entusiasmado para poder passar esse livro, por exemplo, para Carol, que está aqui dentro do estúdio. Entendeu? Então é o exemplo que eu estou te dando. Então o objetivo, eu gosto de fazer a comparação, o seu anúncio, fazer com que você faça com que a pessoa, através do dinamismo do seu vídeo, ela, de minuto em minuto, vá chegando até o final do vídeo, criando loops, criando um dinamismo dentro desse vídeo, tendo uma boa headline, um bom conteúdo que gera emoção, e ela chega no final e fala: Pô, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma sobre esse determinado assunto. Então, você trabalhar um criativo que, de fato, é criativo e interessante, pode seguir essa linha de raciocínio que eu acabei de falar agora. Terceiro ponto, tá, gente? Que é a base do que a gente cria dentro da área de infoprodutos digitais. É você criar um vídeo de vendas que vende. E aí é um ponto importante. O anúncio que eu falei anteriormente, que é o criativo, ele não vende, ele gera atenção. Quem vai vender, na verdade, é o vídeo de vendas. E o vídeo de vendas, ele tem que ser bem feito. Então, ele tem que ter uma estrutura básica. Eu vou comentar um pouco sobre essa estrutura com vocês aqui. Logicamente que ela tem algumas mudanças, dependendo de como é feito, tá? Mas dentro desse vídeo de vendas, ele tem que ter o quê? Ele, primeiro, tem que ter uma chamada muito forte. Depois, ele trabalhar argumentos lógicos. São fatos que comprovam que você vai ensinar. Prova social, real, e que não seja um elogio. E que, de fato, seja o quê? Algo que comprove que você está querendo ensinar. Pode ser alguém que fez aquela promessa que você prometeu aqui, a headline inicial, que fez todas aquelas etapas do seu método e chegou ao resultado de fato. Então ela vai falar o que ela aprendeu dentro do teu curso e o que ela teve de resultado congruente com o que você tinha prometido. Além da prova, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a sua história. A história é o quê? Para você gerar procedência, tem efeitos cênicos, diálogos, mostra a verdade. Dentro do vídeo de vendas, que é um dos principais pontos, é você ensinar o jeito certo e o jeito errado. Então o vídeo de vendas, mesmo que a pessoa não compre, ela tem que sair com a sensação que ela já aprendeu muita coisa ali. Então é conteúdo. Depois você vai trabalhar uma boa oferta e depois disso aí você vai fazer uma chamada para ação. É uma maneira bem resumida aqui, mas é para você entender que o vídeo de vendas ele tem uma estrutura que vai entregar para essa pessoa que está vendo uma forma e um entendimento para que ela se sinta interessada em comprar.
Um dos principais pontos do seu vídeo de vendas, primeiro, você tem que ter um bom produto, tá? Tem que ter um método muito bem montado, com pilares que aquela pessoa que seguir, ela tem uma propensão maior a chegar ao resultado. Então, o seu vídeo vai ficar muito mais forte se você tiver um método que realmente funcione e um bom produto. Além disso, tem uma oferta irrecusável. É uma oferta que ela nunca esperaria. Então, se você tem essa estrutura dentro do seu vídeo de vendas, ela tem uma tendência de trazer um CPA bem menor e, consequentemente, aumentar a sua margem e, consequentemente, você ter mais lucro. Então, vamos lá, gente. Quarto ponto, tá? Página de vendas. Dentro da página de vendas, quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, velocidade de carregamento da sua página. Se ela é uma página mais veloz, você diminui a probabilidade de se perder tráfego. Dentro do tráfego, a gente tem uma métrica que chama Connect Rate, que tem que estar acima de 80%. O que quer dizer isso? A quantidade de pessoas que clicou no anúncio e de fato acessou a página. Normalmente, essa margem é aceitável ali de 20% de perda, tá? Mas quanto menos você tiver perda, maior probabilidade, mais pessoas vão chegar na sua página, maior probabilidade de venda. Então, é super importante dessa página ser muito rápida. Pode parecer ser uma coisa muito simples. Essa página tem que estar disponível o tempo todo. O que eu tô querendo dizer é que essa página não pode estar fora do ar. Pode ser que você ache que não caia, tá? Mas pode ser que caia e você não perceba. Então você pode utilizar uma ferramenta que chama Status Blog. Ela é uma ferramenta paga, se você tiver condições, ela sempre te notifica se essa sua página cair. E outro ponto super importante dentro da página de vendas é você trabalhar a hierarquia de informações, ou seja, tem a pessoa que ela faz uma compra mais emocional. Normalmente aquela pessoa vê o vídeo de vendas, ela tem mais um impulso emocional ali. E tem aquela pessoa que é mais racional, ela quer ler. Então você pode pegar alguns conteúdos que tem dentro do vídeo de vendas e trabalhar isso de maneira hierárquica dentro da sua página de vendas. Então você acaba atendendo esses dois tipos de público. Um público que é mais emocional e um público que é mais racional. Beleza, quinto ponto e último. É você gerar mais confiança e credibilidade naquela pessoa que provavelmente vai comprar de você. Ela só vai comprar se ela primeiro te achar legal, que é o básico, e ela ter confiança no que você está falando e gerar credibilidade, você ter uma boa reputação, certo? E como é que você pode construir isso? Ter mais confiança do seu público. Primeiro, você construir uma base de pessoas engajadas, pessoas que têm interesse sobre o que você está falando. Então, a forma de se fazer isso é você ter anúncios da etapa de descoberta. É aquele público que é frio, que não te conhecia, você traz um conteúdo para ele, quem vê 95% daquele vídeo já demonstrou interesse. E aí eu consigo criar outros artifícios para preparar aquela pessoa para compra. Um outro ponto importante é você criar anúncios ou formas de captar uma base maior de seguidores. Quanto mais seguidores você tiver, maior probabilidade de você conseguir se comunicar com essas pessoas interessadas sobre o assunto que você vem falando. Então, um ponto super importante é você fazer collabs. É você gravar anúncios para um canal de uma pessoa que fala sobre o seu mesmo assunto ou não. E a gente subdivide isso aí entre collabs com celebridades e collabs com influenciadores. Então, por exemplo, na época que a gente fazia essas ações com a Kátia, né? Kátia Damasceno, não sei se você conhece, que é da área de nicho de relacionamento e sexualidade, a gente fez com vários influenciadores e várias celebridades. E aí, normalmente, a gente dividia isso em celebridades ou influenciadores que geravam autoridade, ou celebridades ou influenciadores que geravam visibilidade. O que vai gerar autoridade? Às vezes eu gravar um vídeo ou um collab dentro de um canal de um filósofo ou um médico, porque ela era fisioterapeuta e falava sobre a área da saúde. Ou às vezes eu posso gravar também, por exemplo, com o Whindersson Nunes, que foi o que a gente já fez, que é um influenciador grande, mas ele não fala sobre a nossa área de atuação. Ou até mesmo eu gravar com a Giovana e o Bruno Galhaço, que são famosos. Então eu consigo gerar autoridade com os filósofos, por exemplo, e gerar visibilidade com os famosos ou celebridades ou influenciadores. Então você consegue equilibrar isso. E dessa forma você consegue trazer mais seguidores para você, ser mais visto e, consequentemente, gerar mais confiança, autoridade e, consequentemente, mais vendas. Então você deve estar pensando, Pô, você tá falando que pra eu gravar com o Bruno Galhaço e Giovanni Bank. eu não tô dizendo isso. Gente, você vai fazer na medida do que você pode. Se você está começando, seu foco principal vai ser criar um bom produto. Porque não adianta você ter audiência e ter base se você não tem um produto para oferecer. Então, primeiro construa um bom produto e no segundo momento você vai pensar na construção de base. A gente ensina muito, inclusive, isso dentro do curso do Venda Todo Santo Dia. Então, o que a gente trabalhou hoje? Só para fazer um overview na sua cabeça e ficar gravado aí, tá? Então, primeiro, a gente falou sobre públicos. Depois a gente falou sobre criativos. Depois a gente falou sobre vídeo de vendas. Depois a gente falou sobre página de vendas. Depois a gente falou de como você deve construir autoridade e visibilidade para vender os seus produtos. Consequentemente, isso vai diminuir o seu CPA, aumentar o seu ROI e, consequentemente, aumentar o seu lucro. O que eu espero desse vídeo aqui? Que você pegue todas essas atividades aqui, todas essas dicas e aplique no seu negócio. Te vejo na próxima. Um grande abraço. Localização, beleza? Cargo e idade. Caralho, toda hora eu esqueço essa porra.